Música, vinho, uma mensagem no tempo. Esse vídeo aqui está sendo feito quase que para servir de registro histórico. Penso até talvez para que minha filha possa ver isso quando ela tiver uns 40, 50 anos e tentar ter uma memória do pai. Eu não sou muito de relógio, mas eu comprei este relógio, é um Chili Beans, não é nada de excepcional. E ele tem um Hermes, o deus grego das comunicações. Ele fazia as mensagens entre os deuses. É uma mensagem no tempo. Para mim bateu muito forte essa imagética de uma mensagem no tempo. E a gente pode vir a interpretar da maneira de que você gostaria de deixar uma mensagem no tempo, que é o que eu estou fazendo, ou que há alguma mensagem no tempo que alguém deixou e você tem que decifrar, aprender, observá-la. Quando a gente aprende via exemplo, de certa forma, é uma mensagem no tempo. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar registrada é por que eu escolhi Fôlego do Náufrago, dentre tanta imagética que me bate assim o sentimento. Eu já devo ter visto em uns 2 momentos diferentes da minha vida a notícia de um submarino que afundou, um míssil pegou, naufragou porque bateu alguma coisa, deu uma pane. E naufragou relativamente raso, a ponto de tentarem socorrer possíveis sobreviventes lá embaixo. Então vieram as embarcações, desceram mergulhadores e eles ouviam o código Morse vindo de dentro do navio, com o pessoal vivo lá dentro ainda, de dentro do submarino, batendo no casco do submarino, batendo em código Morse, pedindo socorro. E, por óbvio, né, são notícias tristes, mas pense nessa situação. Você está num lugar fechado, a água está subindo, o frio está invadindo, a água está por aqui no seu nariz e tudo que você tem é o teu último fôlego. Toda a sua existência depende desse seu único fôlego. Qual é a coisa que vai se passar na sua cabeça? Será que você já descobriu qual é a coisa que se passaria na sua cabeça? Você vai deixar estar no momento desse para descobrir qual é a coisa que importa para você? E o pai, para uma criança, é quase que assim, nada, né? Ela não quer saber do pai, ela quer saber da mãe, é da mãe. E aos 8 meses, foi a primeira vez que a minha filha me olhou como alguém, né? Ela me olhou e me ofereceu um brinquedo. Foi assim, é um momento muito especial. E provavelmente eu lembraria desse momento. Eu acho que eu vou me emocionar algumas vezes ao longo desse vídeo. Mas enfim, seguindo. Então, assim, a ideia do Fôlego do Náufrago é essa. É de você entender o que é importante para ti. E se você ainda não descobriu o que é importante para ti, tentar refletir, tentar entender, porque talvez já esteja aí. Muitas vezes não se dá valor às coisas que já se têm, às coisas que já se foram conquistadas, né? Porque é muito fácil esquecer a batalha, né? Que eu até não gosto muito da palavra batalha, ela traz uma ideia de conflito muito grande, mas a ideia do processo que você teve até chegar onde você está. É muito fácil esquecer disso e esquecer do valor que as coisas têm. Então, às vezes, você já tem isso aí que é especial para ti, né? Não é uma máxima no tempo, isso daí pode vir a mudar. Mas pense se você já tem, se não tem, se está por vir, o que seria, né? Não é uma máxima, você pode vir a mudar de sentimento sobre isso que você considera algo assim, a última coisa que se passaria na sua cabeça quando o teu fôlego tivesse se esvaindo, a consciência indo embora. Né? Acho que é importante você identificar, isso daí mexe bastante na vida de uma pessoa. Teve até algumas coisas engraçadas que já mexeram com a minha vida. Eu sonhei uma vez que eu estava num banco e eu sonhei que esse banco foi assaltado e eu levei tiros e morri na hora. Então, só que foi um sonho tão vivo, só que não foi aquele sonho que você morre e acorda. Eu morri nesse sonho e tudo ficou preto e branco. Eu vi meu corpo cair no chão. Então, eu tive uma experiência de pós-morte, assim, né, uma experiência de vida após a morte. E mesmo tendo filha, mesmo tendo esposa, veio uma tranquilidade. Né? Então, eu não sei se essa tranquilidade seria real, caso vida após a morte exista, mas o fato é um sonho que você acorda e a vida já não é mais a mesma. Né? Depois de um sonho como esse. Eu tive alguns outros ao longo da minha vida, mas eu não tenho muita memória. Né? Mas é engraçado, é quase como se fosse uma catarse e você só estava dormindo, né? Roncando.
Então tem algumas coisas que mudam, assim, algumas experiências que mudam a percepção da vida de uma pessoa. Ser pai, às vezes tem gente, ai meu Deus, tem gente imbecil, você não é pai, você não seria um bom político, ou você não é uma boa pessoa enquanto você não for pai, enquanto não for mãe, porque tem coisa que você não vai entender. Gente, ignorem essas pessoas, são realmente pessoas de má fé e burras, tá? O que acontece? Ser pai e ser mãe traz algumas experiências inclusive da própria biologia, tá? As quais são interessantes, tá? Mas elas não são determinantes do caráter de ninguém, muito pelo contrário, tá? E aquela coisa assim, Hitler bebia água, Lula teve filhos, e Bolsonaro também tem filhos, né? Uma das piores pessoas que existe. E assim, uma das pouquíssimas coisas que me fez mudar um pouquinho a cabeça sendo pai, nesse discurso todo de aborto, sobre o feminismo ir atrás do aborto, como um direito, como algo que deveria ser de simples acesso, né? Parece muitas vezes uma falta de responsabilidade também, uma falta de querer a responsabilização, né? Mas eu não vou dissecar muito o argumento, mas depois que se gera uma vida e se entende um pouquinho na pele, na biologia, o peso disso, a percepção muda um pouco, tá? Do peso que um aborto eletivo tem. Né? Eletivo, e vamos dizer assim, os casos da lei, eles são justos, não vou discordar, mas é uma responsabilidade que parece que o discurso não aborda. Tá? É uma das poucas coisas. Não tem outra coisa assim que venha mudar. Se você é pai, mãe aí, deixa um comentário, o que mudou, o que não mudou pra ti, tá? E esse vinho tá realmente bom. Tem uma coisa biológica também muito curiosa, tá? Que eu nunca pensei que fosse possível, tá? Até deve ser uma experiência odierna. Veja, quase todo mundo da minha geração, assim, no máximo 2 filhos. Raro ter alguém com 3. E ainda assim é uma família grande com 3 filhos da minha idade. Eu tô com quase 40. E só que da história dos meus pais também, assim, 2, 3. Na história, já nas histórias dos meus avós, e provavelmente dos seus também, 5 era pouco, 5 filhos era pouco, tá? Tem histórias de gente de mais de 20, né? Aquela coisa, nasceram 20, morreram 5, né? Assim, números assim, quase astronômicos, né? Eu não tenho condições de dar a uma segunda filha toda a qualidade que eu dou à minha primeira. Eu teria que realmente refazer os recursos. E isso entra na balança. Entra na balança já um pouco a minha idade e da esposa, e também um pouquinho de própria evolução. Mas, como nós já sabemos que sentimos na pele que fomos capazes de acessar a reprodução humana, né? A função biológica dela funcionou, a minha funcionou, está tudo em ordem, é quase que eu não gerar um segundo filho, eu sinto como se ele estivesse aqui, eu só estou negando a vida a alguém que eu já sei que eu amaria. E isso é um sentimento muito conflitante, né? É um sentimento muito conflitante. Poucos pais de um filho, de 2 filhos, eu vi sentirem isso. Mas é um sentimento que eu tenho e que pessoas que não tiveram filho nenhum, eu já vi que tem alguma dificuldade de entender. Até pessoas muito lúcidas, né, mas que não têm filhos, esse argumento eles não entendem, eu não consigo, quando eu expresso esse sentimento, eles não entendem muito, né, mas enfim, então assim, é um pouco conflitante, é um sentimento meio estranho, e por que eu disse que é odierno? Provavelmente, os avós que tiveram 5, 20 filhos, eles não tiveram tempo, né, até porque a expectativa de vida era menor, tempo de sentir isso que eu estou sentindo, que muito provavelmente deve ser bem constante, assim, em situações parecidas com a minha. Eles não tiveram tempo. E também, veja, quem teve 20, será que já não vai estar saciado essa vontade de ter filho? Ele não vai ter, nossa, eu sei que eu amaria o meu 21º. Então, assim, eu acho que eles não vão ter. Essa vontade estaria saciada. Então, é quase que ouvir a biologia me faz dizer que deveríamos ter realmente, assim, 4, 5, 6. Né? Deve ser o natural do que uma biologia permite. Mas hoje o mundo está um pouco difícil, né? Imagina meter 2 crianças numa escola português-alemão.
né? Não importa o quanto você ganhe, isso eventualmente pesa. Tem que ganhar muito para isso daí ser troco para ti. E outra coisa que veio da paternidade é o seguinte. Foi segunda ou terceira semana seguida que, na terça, eu precisei deixar a criança com minha sogra para que ela dormisse lá, porque vida correndo, compromisso, eu precisava deixar e pegar minha esposa numa festa da empresa, buscar às 11 da noite, tudo, a criança está dormindo aqui, acordar para levar, a criança adora estar na sogra, então a gente fez essa escolha e agora que eu sou pai, que eu já tenho uma criança há algum tempo, o zelo dela faz parte da rotina. E quando eu precisei ficar fazendo esses corres, sem precisar cuidar da criança, eu senti assim, será que é essa a sensação que o meu pai teve quando eu saí de casa, quando eu me tornei adulto? Né? A sensação de você voltar à rotina, você voltar a produzir as coisas e não ter uma criança para cuidar, dá uma mudança de dinâmica, mas assim, não é assim, estou livre, tenho tempo, é assim, é quase luzinha apagando, é tipo assim, cumprir a função é algo que te ajuda a morrer, que te ajuda a aceitar a tua própria morte. É isso que eu quero passar. Isso que eu quero tentar explicar. É como se tivesse um vazio e como se uma parte sua não estivesse ali com você no momento. Ela estivesse em outro lugar da cidade, né, fazendo o que ela esteja fazendo. Eu tenho uma criança, mas e quem tem um adulto? O que o adulto está fazendo? Isso é algo que eu ainda vou ter que maturar um pouquinho. Né, daqui a uns 20, 30 anos, quem sabe eu aceite que eu tenho uma adulta, né, de filha. Quando eu estou tendo contato com alguma proposição, com algum conceito novo, com algum comportamento de alguém, eu quase, ou até com o meu próprio, eu quase que faço um checklist de coisas que eu costumo bater uma hermenêutica, acho que hermenêutica é a palavra certa, né, fazer uma hermenêutica da interpretação. E uma delas é que todo inverso é verdadeiro. E ela não é bem uma máxima, mas ela te ajuda a descobrir se o inverso é verdadeiro. E o inverso sendo verdadeiro, dá para destrinchar um argumento, um comportamento, você destrincha tudo que cai na sua mão, você destrincha. Isso daí te ajuda muito a perceber hipocrisias, a perceber se você está sendo hipócrita, né, que uma das metas de vida é, eu não quero ser hipócrita. Né, hipócrita é uma coisa que eu não quero para mim. Eu arco com as consequências de tudo, do que eu falo, do que eu faço, às vezes é duro, porque nem sempre você vai fazer algo que as consequências são positivas, mas enfim. A primeira vez que eu realmente consegui aplicar esse conceito foi uma discussão com uma ex-namorada minha. Ela estava com muito ciúme. Ela era uma pessoa muito ciumenta, eu volto sobre ciúme mais tarde nesse vídeo. Ela era uma pessoa muito ciumenta e eu achei no fundo do meu guarda-roupa um objeto, era um lenço de uma outra ex-namorada que eu falei, eu vou devolver. Por quê? Porque é o que eu gostaria que fizessem comigo. Só que a minha namorada à época surtou de não vai, a gente vai jogar no lixo, a gente doa, a gente faz tudo, mas você não vai deixar na portaria dela. A menina nem morava mais em Curitiba, tá? Eu ia deixar na portaria pra mãe dela pegar. E aí eu tentando entender aquele comportamento ali, tentando entender, e até que ela explicou, porque se você deixar esse lenço lá, existe a chance dela mandar um obrigado para você nas redes sociais, mensagem, telefone, e você sentir algo por ela, se sentir balançado. E eu lembro que eu passei assim, uns 20 minutos assim, nessa posição, pensando, que aí eu entendi. O inverso é verdadeiro, então. Quando ela fez essa afirmação de que eu me sentiria balançado, quer dizer que se um ex falasse com ela, o ex dela falasse com ela se sentiria balançada? E aí quando eu lancei essa, né, então você está me dizendo que o seu ex, se falar contigo, você vai ficar balançada. É isso. Descobri uma verdade aqui, né, ao trazer o inverso verdadeiro. E não que fosse verdade, mas assim, você pega a pessoa na hipocrisia. Hoje isso aí é muito óbvio, mas à época eu era inexperiente. Fazer um escrutínio de se todo inverso é verdadeiro, é verdade ou não, no caso, assim, magnífico. Um uso um pouco mais avançado, conceitualmente, de todo inverso é verdadeiro que eu pensei, tá? Aí a minha atual esposa, com quem eu sou casado já há alguns anos, eu sou o que lava a louça aqui em casa. Eu tava lá lavando louça, fazendo essas atividades assim,
Ela trabalha muito num momento onde ela finalmente sentou, descansou um pouquinho, me viu lavando louça, ela ficou me observando, né? Eu nem sabia que eu estava sendo observado, e ela falou, eu te amo. E, por óbvio, eu a amo também, mas bateu o inverso é verdadeiro, pra você ver o quanto isso é automático pra mim, tá? Ela mandou eu te amo, o inverso é verdadeiro? Então, assim, ela falou isso e o inverso é verdadeiro nesse caso foi, eu conheço minha esposa. Jamais, se fosse ela aqui, lavando louça, ela ia estar, nossa, como eu amo esse homem. Ela não ia, entendeu? É claro que ela me ama, eu provavelmente, a observando lavar louça também poderia dizer que a amo, mas o fato é, jamais ela lavando louça estaria pensando em mim, nossa, como eu amo esse homem. É quase que um viés negativo de você perceber a situação. Só que, assim, isso é uma conclusão? Não necessariamente. A conclusão que eu tive foi a seguinte, a conclusão que eu tive disso, o que você está fazendo, a atividade física que você está fazendo no momento, vai delimitar o escopo do que você poderia estar pensando no momento, na verdade. E parece simples essa percepção, mas não é. Para mim, né, eu sempre escutei, faça lá uma academia, faça uma atividade física, cuide-se, porque isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem pro seu mental. Isso nunca foi verdade para mim, porque eu passei décadas da minha vida onde, sei lá, eu estava lavando a louça, para fazer uma analogia a esse caso, e eu juro, é como se minha cabeça não estivesse ali. É quase como se eu estivesse dissociando das coisas. Minha cabeça estava pensando em muita coisa. Eu estava longe, eu estava em Plutão, eu estava em teoria monetária, eu estava em sei lá, qualquer coisa. Eu estava pensando no jogo, eu estava pensando numa história. E pensando assim, para valer, eu estava praticamente vivendo outra coisa que não lavar louça. Eu tive muita dificuldade em entender que o teu corpo influencia sim o mental. E eu tive que fazer esse do inverso é verdadeiro com a minha esposa lavando louça para entender que ela lavando louça jamais estaria pensando no amor dela por mim, que nossa, de verdade, né? O que a gente está fazendo no físico normalmente vai ter um espectro do que o nosso mental vai trabalhar. Então, isso não era verdade para mim. E isso até hoje não é um pouco de verdade para mim. Eu acho que eu sou um caso meio dissociativo do que eu estou fazendo para o que eu estou pensando. Mas, no geral, se você se cuida, realmente, tua mente vai melhorar também. Eu entrei na academia, estou até meio barrigudinho, mas eu entrei na academia porque eu tenho uma hiperflexibilidade nas juntas e o meu ombro estava deslocando com o meu próprio peso enquanto eu dormia, porque eu gosto de dormir de lado. Daí que eu entrei na academia e hoje, depois de alguns anos de academia, eu posso dizer que sinto alguma qualidade a mais, né, mental, por causa do meu corpo estar melhor. Mas assim, pra mim é quase como se essa regra não valesse, tá? Mas de um modo geral, ela é muito válida e siga, faz sentido. Eu tenho duas tatuagens, uma asa de Pegasus, meio estilizada, com estilo meio grego, né? Claro, Cavaleiro do Zodíaco, não estou negando que não. E eu tenho essa medusa, que eu acho que dá pra ver, ela tá se escovando aqui, as próprias serpentes. E a medusa não foi a esse gosto estético grego clássico que eu tenho. Foi realmente eu tava jogando um joguinho chamado Castle Crashers, e você passa por uma medusa que está se penteando. E parei de jogar, porque essa imagética, assim como o Hermes Cronos, bateu muito, muito forte pra mim, muito forte pra mim. Veja, a medusa se penteando é uma imagética de alguém muito bem resolvido com o mal que ela representa. A história da medusa é de que o Poseidon se interessou muito na medusa, que era uma sacerdotisa de Atena, e provavelmente abusou da medusa. Há algumas versões onde ela se enamorou do Poseidon, eu acredito que seja a primeira versão, e o Poseidon lá abusou da medusa, e a Atena transformou a medusa, que era uma humana muito bela, em uma górgona, que é esse monstro da serpente. E aí você entra num debate. Desculpa, eu vou abrir um paralelo. Eu passei anos pensando por que Atena puniu a própria sacerdotisa e não o Poseidon. Até você entender que um deus não consegue punir necessariamente outro, um deus paralelo pelo menos, ou até inferior, não consegue punir outro. Ele consegue destruir o objeto de desejo de um deus. Então, e a sacerdotisa, a rigor, deveria aceitar qualquer coisa que Atena dissesse para ela. É injusto com a medusa, mas foi essa conclusão, enfim, voltando ao pente da medusa. Então,
Veja, nos filmes, nas histórias, a Medusa nunca tá no meio de uma cidade olhando para todo mundo, petrificando ali, tocando terror. Ela tá lá, numa caverna, de boa, né, e sempre vão mexer com ela. Por quê? Porque as pessoas invadem o espaço umas das outras. E a Medusa, apenas quando invadem o espaço dela, mostra o mal que ela tem. E às vezes não é nenhum mal, o mal dela, não é ela que é má, o mal que ela representa. Né? O mal que impuseram a ela, aí sim ela aplica o mal. E existe uma força muito grande quando você entende os momentos certos de aplicar, eu não vou dizer violência, mas aplicar uma agressividade, um mal, uma força. Tá? Normalmente é quando as pessoas invadem o seu espaço. Tá? E aí depois que você entende que as pessoas... E aí depois que você se sente capaz de arcar... Eu não estou nem falando de aplicar, estou falando de arcar com as consequências do mal que você vem a aplicar, todo o resto fica fácil. É incrível, todo o resto fica fácil. Por que eu tô sem vergonha alguma de ficar postando foto na internet? De fazer vídeo, de falar coisa que eventualmente possa ser desmentida, pôr a minha cara... Porque, assim, depois que você passa por algumas situações onde você precisou aplicar o mal, onde você precisou ser o inimigo de alguém, desculpa, as coisas ficam mais fáceis. E eu até hoje não tive o azar de ter que arcar com as minhas consequências, porque eu apliquei bem. Né? Quem teve que arcar não fui eu. Então, assim, tem até um poema do Percy Shelley, o marido da Mary Shelley, que fez o Frankenstein, que ele fala o seguinte: quem entende a beleza da Medusa é que fica petrificado, não é quem olha para ela. É quem entende esse sacrifício que ela faz, ela entende o mal que ela representa, ela entende que ela é capaz de aplicar o mal, então ela fica reclusa. E ela aplica apenas a quem vai mexer com ela. E hoje eu tomo quase como uma máxima da minha vida a ideia da Medusa se penteando, né? Você até nem pensa em aplicar isso, você já torna como parte do teu ser, assim. Tem um comediante de stand-up comedy chamado Igor Guimarães. Ele tem toda uma estética sobre o maligno, ele é o maligno, e ele dá uma risada, e ele tenta pegar uma vertente do mal, do humor. E ele estava explicando um pouco disso, eu não lembro aonde, mas ele estava falando o seguinte: no filme da Disney, qual é o único momento onde você escuta alguém rir? É o vilão. É o vilão, assim, com o plano dele, com a grandeza dele, ele começa a rir sozinho às vezes. Por que só o vilão tá rindo? O que tem de engraçado? Qual é a graça do maligno? Ele constrói um pouco o personagem dele nisso, e isso pegou muito forte pra mim. Que eu acho que isso me fez parte de tentar entender esse lado do mal, assim, né? De que quem é capaz do mal é mais capaz de fazer o bem muitas vezes do que apenas quem só pensa assim em ser zeloso em fazer o bem. Então é uma estética que se eu tiver uma nova reflexão, eu gostaria de fazer um Hermes Cronos completo sobre isso ainda. Eu falei sobre haver quase que alguns critérios hermenêuticos, os quais eu interpreto tudo que aparece na minha frente, né? E um deles que eu tento fazer é difícil, é uma mescla conceitual, se chama. Isso daí é um processo. Se você tem um monge que subiu uma montanha para meditar, e no dia seguinte ele desceu a montanha, o que tem isso? Não tem nada, mas se você junta os dois, você consegue encontrar um ponto onde ele encontrou consigo mesmo. E aí, veja, para você determinar geograficamente o ponto onde ele teria cruzado consigo mesmo, é tudo arbitrário, mas através de você mesclar ir e vir, que são conceitos opostos, você conseguiu aduzir uma informação que não existia no sistema, ou se existia, estava oculta. E veja, ir e vir, na verdade, são facetas do conceito de movimento. Então, a gente está operando numa escala meio baixa. Quando você começa a trabalhar com conceitos que se tocam pouco ou são realmente desconexos ou opostos, e ainda assim você consegue flexionar um ponto de encontro entre eles, às vezes você vai ter ali uma revelação, vai ter uma informação importante, vai ter, às vezes, até, assim, solução de problemas, tá ali. Uma das coisas que eu gosto de fazer um pouquinho é que eu percebi que, ainda na minha idade, contemporâneos meus apresentam problemas quase como se fossem máximas. Ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. E
eles não até hoje eu vejo eles não percebendo, muita gente não percebe que eles não são excludentes em primeiro lugar para que você se apresente ou um ou outro. Isso de você categorizar necessariamente as coisas como ou um ou outro, talvez seja, se não algo da nossa linguagem adquirida, da gramática, talvez do espírito contemporâneo, de você sempre dissociar uma coisa da outra, mas normalmente quase nada é excludente. E quando você consegue encontrar o meio termo entre o que seria antes excludente ou um processo que torne os dois compatíveis, você resolve problemas. Os problemas deixam de ser problemas, eles passam a ser a etapa do outro se contribuindo. Então, assim, tem um templo budista, uma vez eu estava vendo algo budista, eu não lembro onde que era isso, mas ele falava o seguinte, isso daí é budismo aula 1, tá? Você tem um instrumento de cordas. Você deixa a corda muito solta, ela não faz som. Você deixa a corda muito esticada, ela estoura. A corda que faz o som é a corda que está no meio, é o caminho do meio. Então, procurar o caminho do meio das coisas, normalmente você vai entender que quase nada é excludente, que tudo tem um meio ponto, que se você intercala às vezes o que é excludente com o que você interpretava como excludente, se você intercala, às vezes você constrói um processo onde tudo existe, onde tudo pode ser possível. Então, eu não vou ter nenhum exemplo concreto para trazer, mas achei importante, né, deixar registrado. Tem uma percepção que eu tive muito antes dessa imagética do Hermes Cronos, que é o seguinte, eu já percebi em alguns momentos da minha vida que eu estava repetindo o mesmo erro, mas na minha cabeça da época, eu não achava que era o mesmo erro. Eu só fui perceber depois, eu estou cometendo o mesmo erro que eu cometi agora há pouco. Eu só pintei ele de laranja, eu só pintei ele de cinza, mas é literalmente o mesmo erro. Então veja, quando a gente está falando de Hermes Cronos, uma mensagem no tempo, eu quero que você tente se lembrar de que o teu passado é uma mensagem no tempo para ti também. Não é só o que eu estou fazendo aqui, não é só mensagens que você gostaria de deixar ou que alguém já deixou. O teu passado fala contigo e é importante você tentar entender o porquê estou cometendo o mesmo erro ou porquê não é o mesmo erro. Ou porquê pode ser parecido com um erro, mas não é. É um negócio complicado, mas eu acho importante pontuar aqui você fazer esse Hermes Cronos consigo mesmo. Ele existe. E assim, eu não vou deixar de considerar o teu emocional, o meu, das outras pessoas, mas assim, você suprimir o seu ego, muito provavelmente é o que vai fazer com que você consiga perceber que você estava cometendo o mesmo erro. Um exemplo, eu estava com uma namoradinha, quando eu falo namoradinha é rolinho, né? Eu estava com um rolinho e eu estava apaixonadinho por ela. Só que ela me tratava mal. E aí eu comecei a pensar assim, importa o que eu estou sentindo? Importa o que eu estou sentindo diante dela me tratar mal? Não importa. Eu vou pedir tua licença para falar um palavrão, mas assim, eu falei, foda-se para mim mesmo. Foda-se o que eu estou sentindo. Não importa. Não importa. Eu não vou ser maltratado. E isso é amor de verdade por si. Não é você aceitar qualquer coisa, aceitar, assim, absurdos em nome do teu emocional, no fim do dia, tá ali dependente de algo complicado, no mínimo, por assim dizer. O carro do sonho tá passando agora na rua e eu vou deixar na gravação porque quando minha esposa estava grávida, eu botava a boca na barriga dela e falava, é o carro do sonho que tá passando, freguesia, sonho de nada, né? Pro neném ouvir. Então eu vou deixar, é um momento interessante. Mas enfim, eu ia falar um pouquinho sobre a hipocrisia que você tem que começar a perceber no discurso dos outros. É um negócio difícil, mas a partir do momento onde você tenta não ser hipócrita, ou onde você admite depois que você foi hipócrita e nunca mais comete esse erro, começa a ser um pouco mais fácil a perceber a hipocrisia no discurso dos outros. Exemplo, o discurso woke contemporâneo, parte do discurso da esquerda, veja, eles demonizam, mas assim, demonizam num ponto, assim, às vezes de violência contra pessoas, contra Elon Musk. Elon Musk é o primeiro exemplo que me veio à cabeça, contra um homem bem-sucedido rico, é isso que eu quero dizer. E eles demonizam ele por ser homem, e não por ser rico, até, às vezes também por ser rico, tá? Mas o fato é, por ser homem, eles desconsideram tudo que esse cara fala. Por ser rico, eles desconsideram tudo que esse cara fala.
Eles falam, às vezes, muito corretamente, que o homem não sofre tudo que uma mulher sofre. Eles falam que o homem branco, principalmente, não sofre preconceito, já normalmente é privilegiado. Eles falam que o rico, né, não consegue entender o pobre. E existe verdade isoladamente em cada uma dessas verdades. Mas o fato é, veja, pelo que eles lutam, pelo que essa cultura woke alega, que não é verdade, mas eles alegam lutar. Eles lutam para que eles não tenham problemas por ser quem eles são. Eles lutam para que eles tenham o mesmo privilégio, ou que todo mundo tenha o mesmo privilégio, e eles lutam para que eles tenham a inclusão no mercado de trabalho e sejam competitivos a ponto de ser ricos. Dentre outras coisas, eu estou simplificando um pouco. Então, assim, eles estão lutando para ser um homem branco rico? Não é esse o ponto. O ponto é, eles estão desconsiderando toda a existência e tudo que uma pessoa que já parte de um ponto onde eles gostariam de estar, eles negam a existência dessa pessoa, eles demonizam. Então isso é uma hipocrisia assim sofisticada, é complicado de entender, tá? Mas a hipocrisia no discurso é um negócio às vezes muito sublime. Enfim, só cuidado com discursos que às vezes querem incluir demais, querem prometer demais e negar às vezes algumas realidades. De que, por exemplo, existe diferença entre homem e mulher. Agora falando um pouquinho sobre estar casado com uma, sendo homem. O fato é que, assim, tudo que uma mulher tem de positivo, agora eu tenho acesso. Tudo que uma mulher tem de negativo, agora eu tenho acesso. Tudo que um homem tem de positivo, ela, minha esposa, tem acesso. Tudo que um homem tem de negativo, ela agora tem acesso. Por quê? Porque nos casamos. Porque agora, segundo o rito, somos um só. Então, todas as fraquezas e todas as forças estão juntas. Contanto que você tenha um parceiro agradável, que se ajude, que esteja junto com você, você ser homem e você mulher, no fim do dia, ela vai gestar e ele não. Os dois vão se ajudar no máximo que puder. Então, assim, o masculino e o feminino tendem a quase se mesclar, eles ficam muito sublimes num casamento. Agora, fala pra mim, quem é que fica lutando pelo fim da diferença entre homem e mulher? É um discurso que demoniza o outro lado, quando não entende que o outro lado deveria ser parte dele e que ele deveria estar do outro lado. E claro, não é uma máxima, dá para aprender um ponto ou outro com o discurso deles, mas veja, eles desconsideram o casamento, tentam destruir a família tradicional de uma maneira que eles esquecem que boa parte do que eles querem já existe presente num casamento tradicional, familiar. E aí uma reflexão que eu tive na segunda série, eu juro, na segunda série. Eu não tenho nem ideia da idade, porque mudou tanto o currículo, mas devia ser assim, 5, 6 anos, 7, se muito 7. E eu percebi assim, eu sou um pouco inseguro do que eu estou fazendo. Só que aí eu comecei a reparar nas outras crianças, provavelmente eles eram também. Então, num ambiente onde todo mundo é inseguro, por que você tem que ser o inseguro? Isso me deu uma segurança à época, que, assim, depois que todo mundo é adulto, todo mundo fica um pouco seguro de si, mas à época isso mexeu tanto comigo, eu fiquei tão mais, assim, ativo, seguro das coisas, eu deixei de ser inseguro. Pra mim, na real, não foi bom porque eu só virei uma criança bem estranha, mas o fato é, até hoje, como adulto, tenta perceber se essa tua insegurança não é compartilhada pelos outros também, no sentido de que os outros também estão inseguros, tá? E num ambiente onde todo mundo é inseguro, você ser inseguro faz sentido? Não faz, não faz o menor. Você tem que buscar a competência, tem que ser competente, tem que ser seguro, mas ser inseguro num ambiente onde todo mundo é seguro não faz muito sentido. Minha avó foi visionária, assim, ela me pôs no inglês, e insistiu que eu fizesse inglês e me deu o curso, eu cursei, hoje meu inglês é decente por causa dela. Só que era um pouco da visão dela a seguinte, ó, estude. Por quê? Porque se você estudar, você será alguém na vida. Porque se você estudar, tudo estará aberto, tudo estará garantido para ti. E a verdade não é essa, né? Ou seja, a ideia de que invista em você e tudo estará bem. E invista em você que ninguém poderá levar isso. Isso é falso. Porque na cabeça dela fazia sentido naquela sociedade. Invista em você, tá, daqui a pouco vem a inteligência artificial e toma teu emprego. Então assim, não faz muito sentido. Você ainda deve continuar evoluindo mentalmente, você não pode parar nunca. Tem que estudar, tem que aprender, biologicamente é importante para ti. Só que o fato é, a frase dela de invista em você podia ter parado em invista.
Invista, ponto. Invista desde jovem, porque você não ter as coisas com 20 anos é quase parte de ter 20 anos. Você não ter as coisas com 40 anos, aí vai ser difícil para você. Aí vai ser difícil. Com 40 anos, não consigo, eu não tenho carro para ir buscar alguma coisa, eu não consigo comprar um vinho caro, ou eu não consigo ir numa churrascaria com os meus amigos agora. Aos 40, isso é dureza. Então a ideia é, nunca deixe sua mente quieta, ela tem que estar sempre ocupada com alguma coisa. E sempre invista, ponto. Guarde, faça acontecer, invista. Isso é importante. Continue investindo em você. Não é excludente com você investir. Investir em você não é necessariamente uma faculdade, mas a tua mente não pode parar. O rigor e o critério acadêmico, entender essa mecânica, às vezes é interessante, mas ela não é essencial a você ser um indivíduo lógico, a você ser um indivíduo inteligente, a você ser um indivíduo sábio. E você ainda pode ser tudo isso e ter um dinheiro interessante guardado, investido no patrimônio. Olha, provavelmente eu estava em 2016, 2017 e eu estava numa semana com um pouco de perrengue de dinheiro. Eu tinha R$4, à época isso devia comprar uma casquinha do McDonald's. Eu tinha R$4 para passar uma semana e meia. E assim, a minha despensa estava cheia, eu não ia passar problema nenhum. Há uma semana e meia eu ia fechar o olho trabalhando ali, vendo minha TV, jogando meu computador, ia estar tudo perfeito. Só que se eu ficasse gripado, o remédio para desentupir o nariz era 7. Então assim, eu não podia ter nenhuma intercorrência nessa semana porque eu só tinha R$4. E aí eu estava passando no centro, eu passei numa lojinha dessas de grãos e tal, e eu vi que o quilo da aveia estava R$4,15, R$4,75, alguma coisa assim. Eu falei, opa, eu tenho quase 1 quilo de aveia no meu bolso. E realmente no bolso, porque eu ainda lidava com dinheiro nessa época, eu não estava bancarizado, né? E não era necessariamente um sofrimento. Para mim estava tudo de boa, muito tranquilo tudo, né? Que nem eu falei. Só que eu estava voltando na rua, e depois de ter visto que a aveia estava R$4,15, pensando nisso, uma catadora de papel me parou na rua e me pediu dinheiro. E eu falei, eu não tenho. E assim, poxa, uma semana e meia só com R$4, eu realmente, assim, né, eu não vou dar dinheiro, né? Mas ela falou, eu estou com fome, eu quero uma coxinha. A coxinha custava R$8,50, 8 e pouco, ali, onde ela estava na frente da loja querendo comer coxinha. E eu, que estava sem dinheiro, olhei e falei, se eu precisar eu tenho aveia para comer. Pelo menos isso, no último caso eu consigo comprar 1 quilo de aveia. Alguém numa situação pior que eu, querendo uma coxinha. E daí eu meti a mão no bolso, a minha estratégia normalmente para quando eu não quero dar dinheiro, eu boto a mão no bolso, tiro, realmente eu não tenho nada aqui trocado no bolso nenhum, né? Hoje em dia mudou, ninguém mais faz isso. Mas o fato é, eu pus a mão no meu bolso, encontrei umas moedas que nem eu sabia que tinha, tá? Dei para ela daí as moedas e contribuí para que ela tivesse uma refeição melhor do que a que eu teria naquela noite. Porque naquela noite eu comi um miojo. Por quê? Porque eu entendi a escassez em que eu estava. A minha vida e a daquela catadora de papel não foram sequer similares, muito provavelmente naquele ponto. Mas, veja, alguém entendeu a escassez e se privou de comer uma coxinha a qual não podia pagar. E assim, pode parecer um pouco elitista o que eu estou falando, só que eu quero dizer do ponto de vista elite intelectual. Porque quando eu conto essa história para algumas pessoas, elas falam, mas ela tem direito a comer uma coxinha. Mas é óbvio que ela tem direito a comer uma coxinha. Eu também tinha direito a comer coxinha, mas eu só tinha R$4 e eu não estava pedindo para os outros. Ela estava trabalhando, ela estava catando o papel dela. Eu não vou dizer que ela tinha dinheiro, mas ela assim, a aveia ela conseguia comprar. A aveia eu conseguia comprar, porque eu entendi a escassez. Olha, eu não estou aqui para pensar mal ou para falar mal dessa catadora de que quase 10 anos atrás eu cruzei com ela. Tá? O que eu estou para falar mal é dessas pessoas que até hoje, quando eu narro essa história, elas falam, mas ela tem direito. Porque assim, o direito, que nem eu falei, eu também tinha. Essa pessoa que está falando isso também tem o direito de comer coxinha. Todo mundo tem direito de comer coxinha, mas de todo mundo, quem foi o único que entendeu a escassez e agiu de acordo para melhorar a vida dele eventualmente se precisar? Tá? Aquela catadora talvez precisasse de proteína, talvez precisasse, etc. O fato é, a escassez é algo raro de ser entendido. Pouca gente entende escassez de verdade. E veja, essa história de, mas ela tem direito, assim, ó, quem foi que pagou o direito dela?
Foi ela? Não, ela estava pedindo. Eu não paguei inteiro, porque eu não tinha, mas eu contribuí com aquelas moedinhas de alguma maneira para que ela tivesse o direito dela, enquanto eu comia um miojo naquela noite. Porque o direito advém da escassez, não do direito de ter. O direito de um é alguém pagando. Então, demonize quem fala de direito sem entender a escassez. Prometo que o vídeo já está quase acabando, né? O vinho já foi praticamente embora, e eu vou voltar na minha ex, que eu comentei que era ciumenta, mas para falar sobre o ciúme, tá? Olha, na situação que eu narrei, ainda que ela fosse ciumenta bastante, vamos falar sobre o ciúme no sentido de que, assim, como é que você percebe o ciúme? Primeiro, porque alguém te mostrou o que é ciúme, alguém te ensinou. Olha, ciúme, segundo o léxico ciúme, semântica de ciúme, é isso, isso, isso e aquilo. Ou não ser ciumento é isso, isso, isso e aquilo. Ou seja, ou você aprende um conceito pelo que ele é, ou pelo oposto dele. Só que existe uma terceira via, que às vezes é muito sublime. Só uma pessoa ciumenta consegue entender os atos de ciúme de outra. Só uma pessoa ciumenta consegue entender, às vezes, uma ação que, sem o ciúme, ela não se explica. Veja, vamos tornar agora o exemplo assim, ó. Agressão. Você entende o que é agressão se alguém te explicar o que é agressão ou cometer uma agressão na tua frente ou algo do gênero. E você entende o oposto de agressão também. Só que, se você é uma pessoa agressiva e você vê alguma atitude, algum comportamento, você consegue entender, às vezes, aquilo como agressivo. Por quê? Porque você é agressivo. Ou atribuir agressão a determinadas ações. Por quê? Porque você é um sujeito agressivo. Então, quando você estiver em contato com alguma coisa, tenta colocar esse critério na sua percepção. Eu estou percebendo isso porque eu sou um indivíduo que também é desta maneira. E isso é um conceito relativamente difícil de aplicar na prática, porque são raros os momentos onde você vê, por exemplo, um segundo falando com um terceiro e você entende que ali está tendo uma agressão, um ciúme, mas você só entende ele, por quê? Porque você é ciumento, porque você é agressivo ou porque você é irônico. Assim, pode ser um conceito bom também, não precisa ser um conceito ruim, mas entenda desde já que a tua percepção sobre o mundo precisa também contemplar eu entendi isso, por quê? Porque eu sou dessa forma ou não? Eu entendi isso porque realmente eu estou naqueles dois campos um pouco mais óbvios. Tá? Eu acho te torna um sujeito um pouco mais dinâmico. E eu vou encerrando esse episódio, tenho mais algumas coisas para falar, ficarão para um segundo Hermes Cronos. Esse vinho eu não terminei, 1 hora de gravação, 1 hora e 10 de gravação, eu ainda não terminei. Então, se você chegou até aqui, comenta, curta, compartilha aí aquele pacote de disseminação viral online que tem por aí e beijo.